Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Momento Imã. Lembrando que os nossos encontros são toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, fechando a semana aí com chave de ouro, com conhecimento sobre tecnologia, RPA, inteligência artificial. E hoje temos aqui duas convidadas, a Lucila Coelho e a Liana Lopes, e vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, inteligência artificial, né? E um pouquinho de algumas soluções. E o seguinte, gente, lembrando que vocês, não sei qual rede você está, nós estamos aqui em vários locais ao mesmo tempo. Estamos no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, e também na Digital Edu, ok? E todo encontro a gente emite um certificado de participação. Mas para ter o certificado de participação, você tem que acessar por dentro da Digital Edu. Então, quem tiver nas redes sociais e quiser ter o certificado de participação deste encontro e dos demais também, basta fazer um cadastro gratuito em digitaledu.com.br, ok? Digitaledu.com.br, tudo junto ali. E lá no final do nosso bate-papo, eu vou colocar no chat o link que vocês vão emitir automaticamente ali o seu certificado, tá bom? Já sai com ele da live. Então fica essa dica para vocês aí, tá bom? Tô vendo o pessoal chegando, Jéssica, o Gustavo, o Barrios, que estava com a gente de manhã aqui também na outra live com o Bergson, Karine, Mirley, e é isso aí, gente. Tailiane, gente, podem colocar no chat, fazer suas perguntas, botar o seu comentário, que a gente tiver tempo aqui, nós vamos fazer a pergunta de vocês para as nossas convidadas de hoje, tá bom? E no final, vou mostrar um pouquinho para vocês o que vai acontecer em maio em São Paulo, no Digital Tech Show, o maior evento de tecnologia e inteligência artificial desse nosso Brasil. E para bater papo comigo aqui agora, quero chamar a Liana Lucila Coelho. Bom dia, Lucila. Seja Olá, bem-vinda. bom dia, tudo bom? Tudo jóia. É um prazer ter você aqui em nome da BINFO, do Instituto Information Management. Deixo aqui a gratidão por ter aceito o nosso convite, tá? Eu que agradeço, fico muito feliz de estar participando. Eu fui ao evento em 2024 e Bacana. quase criei lá um stand em 2025, quase, mas ainda vou criar em breve. Em breve, em breve. Em Que breve, em maravilha, breve. Lucila. Ô, Lucila, antes da gente começar, eu gosto de perguntar, né? Quem é a Lucila Coelho? Fala pra gente. Quem é? Dizem que essa é a pergunta mais difícil, né, que se pergunta, né? Não se deve falar de profissão e tudo mais, mas eu acho que isso é tão na minha veia. Eu acho que Lucila é uma pessoa que é super apaixonada pelo que faz, apaixonada pela vida, com muita garra, tem uma veia empreendedora, tem uma série de qualidades aí. As pessoas falam muito de defeito, eu gosto de falar de qualidades, de otimismo, e acho que a veia mais forte que eu tenho hoje é a acadêmica e a empreendedora. Né? Meu pai criou a primeira escola IA do Brasil, de São Paulo, privada, e depois disso eu comecei acho que com essa convivência, né? Eu sou da área do marketing, mas com essa convivência, quando a IA generativa apareceu ali, eu senti uma coisa diferente, foi uma paixão ali à primeira vista, e aí comecei a minha trajetória. Hoje eu vejo muito a minha trajetória em cima disso. Acho que foi uma paixão da minha vida, tem sido isso, marketing e a IA generativa, né? Mas, Maravilha. resumindo, você vê que a gente se resume a isso, porque eu respiro isso. Eu sei que a gente não é só isso, né? É muito mais do que isso. Mas a gente tem pouco tempo. Isso aí, isso aí. Deu para conhecer um pouquinho da Lucila, né? E para quem quiser conhecer mais, gente, lembre-se de se conectar, tá bom? Coloca lá no LinkedIn, por exemplo, Lucila Coelho, Lucila Coelho, Agência IA, que é Agência o IA. LinkedIn número 1 no mundo em crescimento exponencial, acredita? Pois Que é. maravilha, gente. 2025, recorde de milhões de impressões, eu pesquisei, e não existe um LinkedIn igual o meu hoje. Não existe. Opa! Crescimento exponencial. Isso tudo é baseado na IA generativa. Eu venho desenvolvendo estratégias, apliquei essas estratégias no perfil, não é só post, e aí no marketing, em várias estratégias, e aí, bum, o perfil explodiu. Que Bem legal. maravilha, gente. E assim, você falou da AIA, né, que nasceu ali, pelo que eu vi, em 2023, como a Foi. primeira agência de IA do Brasil, né?
O que você enxergou naquele momento que ainda não estava claro para o mercado? Olha, assim, eu falo que 2023 foi mato, né, no Brasil, e nos Estados Unidos começavam ali os meninos de garagem a criar os seus projetos, as suas agências, e eu sempre acompanhando um movimento que eu acho que a maioria nem sabia que existia. Eu já morei fora, então tenho uma visão, assim, de observar o mercado, e como eu já estava apaixonado por ChatGPT, que estava nos Estados Unidos, eu comecei a focar no mercado americano, comecei a observar, e eu vi aquelas agências surgindo, falei, é isso que eu quero. E tem coisas que são muito instinto, né? Que nem não sei explicar, mas veio muito da minha convivência com meu pai de informática, né? Que foi a primeira escola de São Paulo de informática privada, antes só tinha governo. E aí eu sempre fui apaixonada por tecnologia, por computação, não é minha área, mas sempre fui apaixonada. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui. E aí eu resolvi criar a agência e comecei um trabalho ali no LinkedIn junto, né? Falando com empresários e tal. As pessoas vinham tirar dúvidas. Em 2023 também criei um canal no YouTube, uma agência de IA, mas que depois eu não consegui continuar com os conteúdos, né? Mas foi o primeiro a falar de GPT no Brasil, de uma série de informações ali que ninguém falava. Eu fui muito pioneira, sabe? Hoje você vê um bom hype, mas eu comecei muito no início. E a vantagem disso é que eu testei muita estratégia, testei muito a parte teórica, a parte que eu estudei de forma autodidata, as documentações oficiais, da OpenAI, principalmente, que era o que surgia depois das outras Big Techs. Então, 2023 foi um ano muito de aplicação, estudo ali que não tinha ninguém, né? Em 2024 que a coisa mudou. Mas vou deixar você perguntar aí o que você... Quando popularizou, né? 2024 surgiu aí. Começou o boom, né, no Brasil. No Brasil começou, eu vi como começar em 2024. Aí eu tive uma proposta de um fundo bilionário para a gente criar uma plataforma, eu virei CEO de uma startup que começava, a gente ficou Maravilha. 6 meses nesse projeto, aí foi aquele boom, né? Aí depois foi aí que eu decidi, não, eu quero educar, eu sempre quis criar algum projeto para educar, foi aí que eu criei a Escola IA, foi em junho de 2024, e comecei a educar, né? Mas sempre tive uma veia muito de empresa, sabe? Eu tentei até educar mais para indivíduos, mas quem sempre me chamava, ainda mais com o LinkedIn, eram empresas, né? Então foi aí que, de lá para cá, eu resolvi fomentar muito essa parte corporativa, e agora a Escola IA é uma Escola IA negócios, corporativa, meu objetivo, né? Porque a gente tem startup, a gente meio que tem que pivotar, né? A gente vai acompanhando o mercado, e quanto mais eu estudava, eu via que eu estava num nível muito avançado, porque quanto mais tempo você tem dentro da IA generativa, você vai avançando, vai avançando. E aí o público, em geral, não consegue, às vezes, não quer acompanhar aquele movimento, né? E muito com foco corporativo por causa da agência. E esse ano eu resolvi, no final de 2025, eu resolvi transformar a AIA numa AI Venture Builder. Por quê? Eu tenho muitas ideias originais, né, de IA generativa, de projetos. E eu vi que isso não existia dessa forma, né? Eu falei, a agência já foi, né? Já tem muita gente vendendo aí agente IA, coisa muito básica. E aí eu resolvi pivotar para esse projeto mais focado em criar, sabe, plataformas inteligentes, algoritmos, coisas mais avançadas. E aí a gente está caminhando. Que fantástico. E assim, o que mudou, na forma como vocês criam soluções e negócios com IA, né, nesse novo momento, né, que a IA está passando, como você comentou, né, pivotando aí. Olha, ano passado, eu comecei a desenvolver teses. Foi mais para o lado acadêmico, porque quanto mais você itera, você conversa ali com a IA generativa, mais você vai, parece que sua inteligência aumenta. Eu fiz 2 eventos ano passado, um até muito grande, que tem tinha 7 mil mulheres no Sul, e eu fiz um workshop de engenharia de prompt, e as mulheres falavam, nossa, difícil acompanhar você acha que é superdotada. Eu comecei até a investigar isso, se eu tinha algum tipo de superdotação, e eu fui para um nível de conhecimento que eu comecei a perceber, assim, eu comecei a desenvolver as teses para a gente conseguir desenvolver algoritmos e conseguir acessar camadas da IA generativa que as pessoas normalmente mal sabem que existe. Então, eu comecei a acompanhar estudos científicos e comecei a desenvolver minhas próprias teses, mas essas teses não são assim, só acadêmicas, elas são teses que meu objetivo era transformar sempre em propósitos de eficiência em empresa. Então, para mim, eu sou muito de acompanhar o mercado, eu comecei a ver o que era commodity, né, das Big Techs, os cursos aí que vieram em massa gratuitos da Big Tech, mas isso já era muito básico, foi aí que eu sempre tenho o objetivo de avançar, de entregar o que está mais avançado, porque senão primeiro que você vira massa,
E porque é natural de quem já está desde o início. Você vai avançando, avançando, quando você vê que eu estou desenvolvendo tese. Comecei com uma agência e não esperava nunca chegar a esse ponto. É uma coisa que foi surgindo naturalmente de quem conversa muito com a generativa, digamos assim, quem itera com realmente engenharia, né? Que hoje eu desenvolvo eu desenvolvo arquitetura cognitiva com engenharia. Parece uma fala de outro mundo, mas não é. Isso aí, com certeza, em breve vai ser o próximo tópico que vai ser falado em massa. Por enquanto, não, porque é uma camada mais avançada, né? Então, Sim, eu acho que o que mudou eu acho que ainda o mercado em geral está muito confuso, principalmente no Brasil. sim. Está muito perdido, as pessoas têm muito hype, muito ruído de anúncio, de pessoas querendo ganhar dinheiro a qualquer custo, muita coisa que ainda não tem qualidade. Então, a gente vai, assim, por isso que eu vou posicionando sempre a minha marca como prêmio, porque é um outro nível, assim, que a gente consegue aplicar, né? Mas, basicamente, é isso. Isso tudo. E eu acho assim, quando a gente fala da Acho que IA, você concorda, né? concordo. Eu acho que esse universo da IA é um universo ainda pontinha do iceberg, né, para as pessoas. O que foi popularizado é o que está no topo ali, é uma pontinha, a IA generativa, né, a interface amigável para o usuário comum, e Sim. isso deu esse boom. Mas quando a gente começa a estudar a IA, a gente vê que é muito maior, é É muito muito além, né? maior. Tem É muito muita além. coisa envolvida na IA Tem que muita você informação. precisa se atentar, não é simplesmente, eu vou usar IA, vou usar o chat GPT. Gente, beleza, já resolve muita coisa, mas se você começar, né, a se desenvolver, a buscar soluções, por exemplo, igual com a Lucila, você vai ver que tem muito mais possibilidades do que imagina, né? E assim... Hoje o meu foco é em cima da inteligência. Uhum, Como assim inteligência? Muita gente fala de automação e a gente IA, mas o meu foco é inteligência. Como assim? Quem domina o idioma IA, que é o que eu tenho uhum, feito aqui com minhas teses, você consiga dominar qualquer coisa. Isso eu não posso entregar o ouro todo aqui, mas eu também, às vezes é difícil a pessoa que não está acompanhando entender esse nível, mas quando, até empresas grandes, tá? Eu fiz vários sim, orçamentos e várias consultorias para empresas grandes, a gente vê muita empresa gigante, despreparada, ainda muito básica, montando a equipe inicial ali de IA, que as equipes vêm pedir consultoria comigo, equipes assim de TI, Dev, entendeu? Porque eu tenho uma área, eu atuo numa área em que não é qualquer especialista de TI que tem se aprofundado, que é a parte uhum. realmente da inteligência, das engenharias ali por trás da parte cognitiva da IA. Essa é uma parte muito avançada. Só que a Inclui hora que você machine começa... learning também. Não necessariamente ainda, não precisa ainda. Na verdade, a regenerativa está dentro do machine learning, né? Na Uhum, configuração dela ali. Mas você não precisa. Assim, as pessoas são muito focadas em automação e agente IA. Só que a parte mais avançada é você iterar, é você saber se comunicar na frente do chat GPT mesmo. Se você entrega um mapeamento, uma visão diferenciada para você, para os decisores e colaboradores de uma empresa conversarem ali com uma IA generativa, você vai fazer muito mais. Isso é uma forma de automação. uhum. Só que é uma automação mais sofisticada. As pessoas querem muito processos automáticos que você não precisa fazer nada. Mas se eu disser que tem como você ter processos falando com a IA generativa que vão te resolver muito mais. E que às vezes você vai investir muito menos. Você tem que investir na parte acadêmica cognitiva, na parte do conhecimento, do estudo. Que a maioria quer aquela coisinha prática, automática, vamos lá, rápida, mas às vezes não é aí que está o ouro, sabe? Aí não é aí que está o ouro. Não é aí que está o ouro só. Eu falo assim, eu acho que as ferramentas, elas estão cada dia mais buscando melhorar a interface para que o usuário, não precise fazer nada. Isso aí já acontece e tudo mais. Porém, gente, quando a gente entende como as coisas funcionam, a gente consegue, fazer coisas que outras pessoas não vão conseguir. E eu falo isso aí para qualquer Exato. ferramenta. Eu trabalhei muitos anos com planejamento, então eu usava o MS Project, né. O MS Project você coloca ali atividade, link atividade, beleza, mas quando você entende como que o project funciona, dando um exemplo aqui, você Sim. consegue resolver problemas, você consegue pensar soluções mais eficientes e tudo mais. Então não se atenda, não se fixe apenas aquele ambiente que foi criado para o usuário, tá? Sim. Tenta Até entender o porque, você porquê imagina aquilo. que somos 220 milhões de habitantes em média no Brasil. Você imagina que todo mundo está aprendendo a mesma coisa. Como é que você vai te destacar? Eu vou ser substituída pelo IA, mas se você ficar no básico, você tem que tentar se destacar de alguma forma. As pessoas estão muito focadas hoje em certificação, em pegar curso gratuito. Isso ajuda muito,
Mas na hora que você... Isso não vai te ajudar a manter um trabalho. Você vai conseguir, mas não manter. O que você fez na prática com aquilo? Aí você está igual a todo mundo, sabe? Então você tem que ter um destaque. É aí que entra a minha formação da Escola IA, principalmente para empresas. Meu objetivo é posicionar as empresas. E eu tenho um investimento muito forte também no marketing, no posicionamento. Tanto que meu LinkedIn hoje é número 1 em números, né? E constantes. Não é um número de, viralizou uma vez, não. São constantes. Quem quiser entrar no Instagram também, lucila.coelho, lá eu tenho os destaques mostrando toda a timeline de crescimento assim, no meu LinkedIn. Que ótimo. Que é muito forte. Então, é um crescimento contínuo. Eu faço stories lá e posto tudo, tem provas, vídeo. Você acredita que é um dos perfis que mais tem prova em vídeo e imagem do que se fala? Por isso que eu digo que é o primeiro. É o primeiro no mundo, porque você não encontra provas do que o pessoal fala. Muita gente fala, não tem prova. Aí não, né? Eu provo, entendeu? Com vídeo, com imagem. Inclusive, então é muito legal. Quando você sabe aplicar a IA generativa com objetivo, qualquer objetivo que você queira, quando você sabe dominar o idioma, aí você consegue superar mais do que a maioria. Vamos lá, sua pergunta. Entendi. Inclusive, voltando para esse lado, né, o LinkedIn AI é um produto? Na verdade, eu estou desenvolvendo uma plataforma, eu lancei agora, esse mês, ela ainda está em fase MVP, né? Então, o objetivo é melhorar a educação em plataformas, não só em aulas, para aplicabilidade rápida, porque hoje está todo mundo cansado de curso longo. Então, meu objetivo não é aula longa, né? A Escola IA está sempre ali sendo otimizada para ajudar, porque é tanto conhecimento que aparece que para você ensinar aquilo para as pessoas, você tem que ser muito dinâmico. E você vai, por exemplo, meu foco, ensinar executivos, empresas e tudo mais pelo mundo. Meu objetivo é crescer internacionalmente. Como que se ensina isso com 500 horas aula? Você vai, né, você está criando aí um desafio para eles. Quando eles terminarem uma aula, já tem 500 coisas novas. Então, eu fui desenvolvendo uma metodologia que eu chamo Cortex AI, também está lá no meu site da Escola IA, até atualizei. E esse LinkedIn é uma plataforma e que também eu estou montando uma super formação aí, que em breve eu vou lançar, corporativa, para empresas, profissionais, né? E vai ser a plataforma e a formação também, para quem quiser uma coisa um pouco mais elaborada, entendeu? E faço também consultoria em empresa grande. Por exemplo, esse ano eu estou escolhendo 10 empresas grandes que querem se posicionar no seu mercado como número 1. O foco é esse. Então, a gente cria toda uma estratégia, a gente já tem 2 aqui, e encaminha, eu começo a desenvolver de uma forma proprietária, customizada, todo aquele projeto em si, tudo com engenharia IA e tese, e eu desenvolvo o que eu fiz no meu em cima daquela empresa, porque não dá para copiar e colar, você tem que fazer específico, né? Isso. Tem gente que fala, eu estou copiando seus posts, não cresce. Não, porque você não tem estratégia, a pessoa acha que é só post, tem diversas estratégias. O que dá certo para um, não dá para outro. Às vezes a forma, o público e tudo mais, né? A pessoa tem que entender que o Ctrl-C, Ctrl-V não funciona. Não, e tem todo um contexto, tem muita coisa que eu faço que ninguém sabe, que eu não falo, né? Não aparece ali. São estratégias mesmo muito avançadas. Então, eu aplico isso em empresa, né? Então, eu estou fazendo essas 10 empresas grandes. Então, meu foco é muito grande no LinkedIn, porque tem muita empresa que me pede. Aí eu falei, bom, eu não consigo atender todo mundo, vou criar aqui uma plataforma e vou criar uma formação, né? E quem vai ficar com ouro são as empresas maiores, óbvio, que aí já é uma outra estratégia, né? Então, tem o ouro para empresa pequena, média e para grande, são diferentes, né? E os profissionais. Bacana. Sempre foco corporativo, né? Sim, mas simplificando aqui, para a gente poder deixar até o pessoal mais antenado, né? Assim, como que nasceu o LinkedIn AI, tá? E qual que é o problema que ele resolve hoje no mercado? O LinkedIn AI nasceu exatamente dos 3 anos de testes que eu venho fazendo, e eu mesmo assim, eu venho fazendo 3 anos de teste. Quando, menos de 1 ano, eu comecei em abril de 2025, eu comecei a desenvolver essas estratégias com IA generativa, que eu já tinha uma experiência, e comecei a testar. Falei, não, isso aqui funciona, e comecei a subir o perfil e não parei mais. Então, ali eu fui desenvolvendo documentações para crescimento. E por quê? Porque eu sempre acreditei muito no poder do LinkedIn, né? Muito. Hoje, se você for anunciar, você gasta uma fortuna para competir absurdamente. A gente tem aí grupos que estão online, que estão voltando a criar lojas, de tão caro que está o anúncio. Eu sei porque eu também sou gestora de tráfego certificada no Google. E eu falei, eu preciso sair disso, eu quero criar uma nova estratégia. Minha estratégia é toda orgânica. Então, não tem automação, não tem anúncio no LinkedIn, não tem nada. É bom. Toda orgânica. Inclusive, agora, em época de eleição, os leads vão pular de valor, né? Exatamente. E o lead da IA é o mais caro. Como eu queria também compartilhar meu conhecimento no LinkedIn, e eu sei que o Instagram não funciona muito porque eu queria, né?
E então eu comecei a trabalhar muito em cima disso. E eu sei que os decisores e o valor mesmo, né, a dinâmica ali financeira está em cima do LinkedIn, os grandes negócios. Um dia vocês vão entender as pessoas que chegam até a mim, um dia eu vou falar, pelo LinkedIn, é um negócio surreal. Eu prospecto, eu faço uma série de coisas lá dentro que as pessoas que eu trago para mim é uma coisa surreal, vocês vão descobrir em breve. E aí, nasceu assim, inclusive eu fui testando e foi funcionando, né? E a outra pergunta sua foi como nasceu e... E qual o problema que ele resolve? Mas você já acabou respondendo no caminho. Vários, tipo assim, eu sou muito eu não tenho uma linguagem Faria Limer, né? Eu gosto de uma coisa simplificada, porque eu acho que a IA generativa ela já é complexa. Se você complicar mais com uma linguagem muito ali, né, corporativa, você acaba complicando muito a informação. Então, essa é uma parte também que me ajuda muito, que os empresários sempre me elogiaram. Continue simples, porque se você complica demais, né, primeiro parece que você não sabe o que está falando. Menos é mais, né? Sabe? Então, assim, vamos complicar só uma parte que já é complicado, vamos tentar simplificar, na verdade. Então, como ela ajuda? Ela ajuda, primeiro, que você não investe em anúncios. Segundo, que você vai atrair os decisores. Terceiro, que você não vai atrair só lead, vai atrair venda. Então, tem toda essa parte que eu trabalho, sabe? E você se posicionar, porque a competitividade no Brasil é absurda, né? Em qualquer mercado, mas no Brasil ainda mais. Então, imagina, hoje eu posso falar, eu sou o LinkedIn número 1 no mundo em crescimento exponencial e milhões de impressões. Quem não gostaria de ser isso hoje, né? Porque isso já traz, não sei se você sabe, e lá no meu perfil do Instagram eu coloquei os valores que custaria investir em LinkedIn. É cifra assim de 28 milhões, 30 milhões, 60 milhões para alcançar o que eu alcanço. Então não preciso nem falar, né? Quem não gostaria de ter isso sem gastar essas cifras, né? Fantástico. Pronto, respondi. Fantástico. E assim, para a gente fechar aqui, Lucila, pensando em 2026, esse ano, nada de... Na realidade, 2026, assim, se for olhar no contexto global, já é longo prazo, né? Até dezembro. Porque antigamente, longo prazo era 5 anos, 10 anos, 15 anos. Ainda tem esses Na IA são meses. Mas, quando a gente fala de um ano, já muda muita coisa. Pensando, né, em 2026, assim, qual o principal aprendizado ou conselho para líderes que querem usar a IA de forma estratégica? Primeiro, saia do hype. Segundo, cuidado com os anúncios. Terceiro, tem muita gente querendo só o ouro. Quarto, às vezes o que você acha que está muito bom não está. Então, procure realmente as pessoas que estão com conhecimento. Tem muitos especialistas, principalmente no LinkedIn, que tem alto nível. Eu sempre estudei muito em grupos fechados aí nos Estados Unidos, Canadá, sempre, desde o início. E quando eu estava, não tinha ninguém. Então, hoje todo mundo fala, eu faço IA, mas a maioria está no meu DM pedindo ajuda, entrando na escola. Então, a gente tem que filtrar muito, tem muito marketing, tem muita... eu tenho um diploma disso, eu tenho isso aqui, mas, por exemplo, IA generativa é uma parte de engenharia de prompt, engenharia de contexto, engenharia de dados. Essa é a parte que você realmente precisa entender, o idioma da IA. Ponto. O idioma da IA. E vai crescendo os níveis, começa do básico e vai crescendo os níveis, ali você domina a ferramenta, domina tudo. Por quê? Quem é a grande estrela do momento? É a IA. É o ChatGPT, é a LLM, é o Google. Eu sou fã do ChatGPT, depois Claude, né? E por aí vai. Sempre o número 1 para mim é ChatGPT. Em algumas coisas profissionais, as outras não acompanham, na minha concepção. Então, se você sabe iterar, conversar com a IA, você dominou o mundo, na minha concepção. Assim, parece marketing, mas não é. Mas deixa eu estudar isso, estudar aquilo. Não, você tem que saber falar com ela. Ela é a grande mestre do negócio. A hora que você aprender a falar com ela, resolvido. E não esquece que eu estou aí internacionalizando a Escola IA para Portugal. Bacana. A gente começou agora com grandes estratégias aí que eu não posso falar. Em breve a gente vai falar, com muita oportunidade legal. Portugal está me chamando há 1 ano aí, e eu não conseguia, não tinha tempo, agora eu estou focando em crescer para Portugal também. Meu objetivo é expandir, né, para Estados Unidos e Europa. Que maravilha. Quem sabe do mais. Maravilha, Lucila, foi um prazer falar com você aqui. Né? Muito conhecimento. Gente, quem estiver assistindo aqui ao vivo com a gente, assistindo a gravação também, que vai ficar gravado, siga Lucila Coelho. Quem está na Digital Edu e assim que fechar a live, você vai ter ali o quadrinho que vocês entraram, que tem ali detalhes. E ali tem o LinkedIn da Lucila, tá? Então, se você não encontrar só com Lucila Coelho, basta entrar ali e clicar. Simples. Assim. Luciola Coelho. É fácil achar no LinkedIn, só tem eu. Que maravilha. Lucila, quero deixar aqui aberto para você fazer as considerações finais e despedir desse público maravilhoso que está conosco.
Gente, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Eu fico feliz a cada convite que eu recebo. Eu tenho sido muito convidada para podcast, às vezes eu não tenho tempo realmente, mas fico muito feliz em participar. E esse foi um momento que eu realmente reservei especial, porque eu fui no evento em 2024, eu estava ali meio que, né, naquele início nosso, mas apaixone-se pela IA, não só use isso para ganhar dinheiro, se posicionar, certificar, apaixone-se por isso, porque você vai fazer uma diferença absurda na sua vida em todos os sentidos. Eu hoje me sinto 3 anos mais inteligente, né, do que eu era antes. Então, ele disse até, o MIT fez até uma pesquisa falando que as pessoas não estão ficando tão inteligentes. Depende. Se você usar as ferramentas certas, sim. O problema é que as pessoas acham que quem é generativo é só conversar, e não é. Tá? Você tem que usar realmente engenharia de prompt. Então, obrigada, gente, por participar aqui e desejo que vocês cresçam muito e continue lá no perfil do LinkedIn, que tem conteúdo a cada 15 minutos. Maravilha, Lucila. Excelente Obrigada. final de semana para você Para você e até a também, obrigada. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Maravilha, gente. Muito bom. Eu mesmo vou bater um papo com ela depois para bombar o LinkedIn, que é um local que a gente tem muitas ações ali bacana. São vários, tanto os perfis, meu perfil pessoal, quanto da Digital Edu, dos demais eventos. Isso aí. Ó, gostei, gostei. E assim, gente, lembrando, tá? No final, vou mostrar para vocês como vai funcionar o evento de maio, tá? Em maio nós teremos o Digital Tech Show, dia 5 e 6 de maio, tá? Mas vou deixar para o finalzinho e vou falar um pouquinho para vocês sobre esse grande, grande evento que vai acontecer lá em São Paulo, no Frei Caneca, tá? E agora, para termos também aqui a continuidade, quero chamar no palco Liana Lopes. Bom dia, Liana. Muito bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Liana. Em nome da Beinfo, do Instituto Formation Management, deixa aqui a nossa gratidão por você também ter aceito estar conosco, né? E você também é do Universo Ágil, né? Estou vendo junto com o André, grande André Sanches. André Sanches, trabalho junto com ele lá no Universo Ágil, esse hub de agilidade, primeiro e maior canal aí também de agilidade dentro do YouTube, assim como vocês, diversas plataformas. Maravilha. Estamos sempre online aí também. Isso aí. Liana, fala pra gente, quem é a Liana Lopes? Que nem a Lucila, né? É o mais difícil de falar, mas você sabe que hoje, dentro da minha jornada, acaba que não é tão difícil falar assim. Eu sou uma pessoa amante de futebol, pensei aqui agora, né? Que eu estou sempre aqui falando do meu time, mas é uma pessoa que trabalhou 20 anos com tecnologia, e dentro da tecnologia percebeu que precisava estudar o comportamento humano, e aí trabalhei com gestão de projetos, com bastante coisa, fotografia. Eu falo que eu brinco com as minhas caixinhas de ferramentas, assim, né? Caixinha de habilidades. E gosto um pouco de tudo, assim, e aí fui estudar o comportamento para entender o porquê que a agilidade, entre aspas, não dá certo. Então, sou uma pessoa simples mesmo, que ama esporte, que ama se comunicar, ama estar rodeada de pessoas, é mais ou menos por aí. Tá mutado o microfone. É a frase mais falada nesse universo, né? Tá no mudo, tá mutado. Vamos lá, assim, Liana, para a gente poder começar aqui, né? Você, pelo que eu sei, você foi uma das pessoas, né, responsáveis aí pelo Agile Woman. E assim, como nasceu o Agile Woman dentro do universo ágil e qual lacuna vocês perceberam que no mercado que motivou essa iniciativa? Exatamente esses anos todos na área de tecnologia. A gente entrega sempre a idade, né? Mas lá, finalzinho de 90, início de 2000, quando eu comecei a pensar em TI, sempre gostei desde criança e quis ir para TI, ali eu peguei turmas que estavam começando, tanto em curso técnico quanto em faculdade, e depois trabalhando. Eu sempre fui a única mulher ali dentro da minha equipe. Tanto equipe quanto escola, cursos, enfim. E a gente tem uma trajetória onde eu passei por algumas coisas.
algumas dificuldades que a gente não imagina que vai passar. Até o dia que eu desisti. Eu falei, olha, é muito difícil ser mulher nessa área, eu não quero mais. E aí passei por um momento de autorreflexão, fiz outras coisas, né? Até hamburgueria aí eu já tive. E depois eu falei, não, o meu caminho é TI. Eu gosto realmente de TI. O que eu posso fazer dentro da TI? E aí comecei essa busca. E nesse meio do caminho eu conheci o Universo Ágil, fui fazer mentoria dentro do Universo Ágil e fui chamada para um podcast e fiquei. Fui chamada, participei e fiquei. Fiquei para sempre, né? Já estou há 3 anos lá. Hoje eu trabalho diretamente junto com o André. E num desses anos, a gente pensando, eu falei, gente, eu quero fazer um evento para mulheres. A gente precisa ter um foco aqui para mulheres em tecnologia, para ver se eu consigo diminuir a dor que elas passaram, que são iguais, provavelmente iguais às minhas. E quando eu fui me conectando com várias outras mulheres, eu percebi que realmente as dores eram iguais, eram situações diferentes, porém muito parecidas. Tive a oportunidade no IMA, né, da gente fazer 2 painéis de mulheres ano passado, tanto no Rio quanto em São Paulo. Então, trazer essas histórias dessas mulheres para encorajar outras mulheres é muito importante. E falando da lacuna, quando a gente olha para o futuro do trabalho, para o que o Fórum Econômico Mundial fala, outras grandes instituições falam, a gente fala muito das competências socioemocionais. Então, a gente tem 2 lacunas aí. Tanto que a mulher ela consegue olhar para essa competência socioemocional de uma forma diferente, com mais afeto, vamos dizer assim, né? Com mais aquele olhar de cuidado. Então, para os cargos que a liderança que hoje exigem, a mulher ela consegue se posicionar dentro do exigido hoje, a gente falando em soft skills. E também carreira. Nunca se falou tanto de carreira, exatamente como a Lucila falou agora, né? Por causa da IA. E a gente tem lá esse, vamos dizer também, o hype aí, que vai perder emprego, que vai isso. E a gente precisa incentivar mulheres para a área de tecnologia também. Então, você tem... Como que você se aprimora? Como que você tira o sabotador de você? Porque a mulher não foi criada ali para ser dona de casa. Então, quer dizer, tem muitas lacunas que eu posso falar só de mulheres, mas também posso falar só do mercado. Se deixar, eu falo pra caramba. Maravilha, mas é isso aí, a ideia é bater papo aqui, não tem, pode falar à vontade, viu, Liana, não tem problema não. E assim, excelente iniciativa, né, do Agile Uma, mas eu sei que também vocês têm ali, vocês criaram o método Safra, né, e que conecta, né, agilidade, neurociência, desenvolvimento humano. O que ele Pois, muda na prática, na forma como as pessoas, para as pessoas e times, né, como que eles atuam? pois é, quando eu comecei ali falando, né, eu vim da tecnologia para o gerenciamento de projeto para estudar o comportamento humano. E desde quando eu fui estudar neurociência, fazer a pós, eu falei, eu preciso unir isso com a agilidade, porque eu vi uma lacuna muito grande na agilidade, aonde a agilidade, ela hoje perdeu completamente a essência, vamos dizer. As pessoas fizeram ela perder a essência. A gente quer ficar batendo em frameworks e métodos e esquece da interação, esquece das pessoas, esquece do real valor quando você está dentro de uma empresa para entregar um projeto. E nisso, pensando, eu falei, vou fazer neurociência com agilidade. Aí eu comecei a estudar neurociência, já tinha estudado bastante agilidade, e fui começando a conectar. Então, ao longo lá da minha pós, até minha tese de TCC foi sobre... Meu TCC foi sobre isso, e eu criei um e-book também sobre neuroagilidade. Eu trouxe o método Safra, que são 5 pilares aonde eu acredito plenamente que são os 5 pilares que a gente precisa entender para a gente poder ter essa flexibilidade cognitiva. Então, eu unia conceitos da neurociência, que o nosso cérebro é ágil, com alguns conceitos da agilidade, o que não é muito difícil, porque se você pensar bem como o seu cérebro funciona,
o seu cérebro ele é completamente ágil. A gente se adapta, a gente aprende, a gente faz essa aprendizagem contínua, então, quer dizer, funciona mesmo como um computador. E aí o Safra nasceu disso quando eu fui percebendo o que a gente pode fazer para os times se comunicar melhor, para as métricas funcionarem, para a gente funcionar, para a gente olhar o valor realmente agregado, né? Então, o Safra é porque eu gosto muito de planta, né? Então, eu sempre pego referências, assim, da natureza. Então, é esse sentimento. A gente precisa falar das nossas emoções para a gente poder ouvir, tratar dentro de uma equipe. E as emoções, a gente parece que a gente não pode falar, é um tabu. Você como líder, você não pode demonstrar sentimento, você não pode demonstrar emoção. E eu falo que a emoção é como se fosse um aplicativo que você não tem como desinstalar. Então, ou você aprende a lidar com ela para você poder tomar decisões mais assertivas, ou você sempre só vai reagir no piloto automático. E isso, uma das coisas, né, da racionalidade, por exemplo, que eu vou chegar lá também, é um dos conceitos do Daniel Kahneman, quando você fala, ele comenta, né, sobre o sistema 1, sistema 2, que é o rápido e devagar. Então, quer dizer, as emoções, elas estão envolvidas em tudo. Então, é o primeiro passo. Depois a gente vai para o passo da adaptação. Porque o que é agilidade? Ela foi muito confundida com velocidade e não com adaptação. A gente criou-se, né? Esse é o maior problema. As pessoas acham que é entregar rápido. Não é entregar rápido, é aprender a ajustar a rota. Exatamente. Na verdade, a adaptação é o quê? Para mudança, responder mudança. Só que a gente fica tão preso nas nossas emoções e no nosso ego que a gente não consegue se adaptar. A gente quer fazer o que a gente já conhece, a gente não consegue tomar uma rota nova, vamos dizer. O F é de foco. O foco é porque o quanto que a gente vive tanto automatizado e nessa era de informação tão grande. A gente recebe informação a todos os lados. E aonde está o seu foco? Aonde está o foco que você quer fazer? Muito bonito a Lucila falando da estratégia, do objetivo, da clareza. Tudo que ela falou da empresa dela, você vê o quanto que ela é certeira, ela tem um objetivo, ela tem uma clareza. Então, aonde está o seu foco? Isso é extremamente importante porque a gente é bombardeado de muita informação e muita informação pobre, vamos dizer. Que é aquele reels, aqueles shorts, a gente perde muito tempo isso, que é uma dopamina barata que a gente procura, vamos dizer, né? Então, é manter o foco nos objetivos. Isso tudo, é o famoso dedinho nervoso ali na rede social, né? Vai vendo cada coisa. Já tem estudos mostrando, né, o quanto que vem fazendo mal para a gente, e até por isso que quando você fala de as pessoas acreditam que você está emburrecendo, porque não vê a IA como uma extensão do cérebro para te ajudar, e sim para fazer por você. Então, tem realmente uma diferença. E o R de racionalidade, então, como que eu consigo ter a minha mente no presente, controlando as minhas emoções, para eu tomar decisões mais assertivas. E o que é agilidade? É a gente tomar decisões em ambientes complexos. Então, e ouvindo a equipe, a gente ter uma escuta ativa, a gente ter uma empatia. Aí eu tenho base do Daniel Goleman, de inteligência emocional, alguns autores que fez também eu ter essa minha base, e o A, que é o último, de aprendizagem contínua, porque a gente precisa dessa aprendizagem. Então, é a gente sair ali da cultura do erro, que a gente não pode errar, a gente tem que ser perfeito, vamos em busca de culpados. Então, quer dizer, a gente entender que a gente erra, a gente aceitar isso e trazer isso para o nosso time também. Então, eu gosto muito de falar para os líderes poderem ter essa flexibilidade cognitiva e poder motivar ali a sua equipe. Então, dentro do Agile 1, eu tenho isso específico para mulheres, fora do Agile 1, eu tenho isso específico a nível organizacional, porque a gente consegue encaixar uma parte do autoconhecimento, mas também uma parte bem técnica, para a gente trazer os times para praticar de fato a agilidade. Porque não adianta a gente fazer uma cerimônia dentro de um Scrum se as pessoas têm medo de falar, se as pessoas não podem falar,
se não existe transparência, se não existe segurança psicológica. E olha quanto burnout a gente vem passando, quantas demissões, quantos layoffs, quantos turnovers a gente vem passando. Então, é como que você lida melhor, de fato, com a sua equipe para ter esse ambiente saudável. Só para finalizar, que eu já falei muito, é como que eu também consigo usar o meu corpo a meu favor. Porque quando você faz um team building, por exemplo, você libera ocitocina, que é ali o hormônio do amor que o pessoal fala, né? Então, que tipo de dopamina você pode dar para a sua equipe? A gente tem a dopamina barata e tem a dopamina que a gente pode gerar diariamente também. Então, eu uni todos esses conceitos, por isso que o Safra nasceu aí. Maravilha, gente. São as pequenas conquistas, né, que geram satisfação aí, para a gente Sistema poder de recompensa, tem seguir para a coisa. próxima. E você comentou aí uma coisa também que eu achei interessante, que é evitar ali a política da punição, né? Eu acho que aquela ideia de não pode errar, isso diminui a inovação nas empresas, porque as pessoas não vão querer dar ideia. Ah, para que eu vou dar essa ideia, sendo que se eu tiver algum problema eu vou ser punido, né? Então melhor não aparecer, melhor ficar no meu mundinho e seguir É isso aí. andando, né? E muita gente acha também que motivação acaba sendo só o financeiro. Então, eu vou te dar um aumento se você fizer isso. E a gente não sabe, às vezes, qual é a motivação das pessoas. Tem muita gente que não se motiva por dinheiro. Sim, Então, muitos. o líder precisa entender isso. Hoje eu vejo a liderança do século XXI como uma nova forma de liderar, é desenvolver pessoas, realmente. A gente precisa sair desse modelo antigo que vem da era industrial, lá, do comando, do controle, porque a gente tem ali, a gente fala muito sobre inovação e não deixa as pessoas inovarem, igual você comentou. Isso. A gente tem que entender esse ponto, né? E aí entra a ideia da liderança, que não é o nosso foco aqui hoje, né? Ter ali um cinto de utilidades, vários modelos, várias formas de liderar, para que você, em cada situação, você utilize uma forma de líder, né? Como diz o Júnior Rodrigues, né? O cinto de utilidades do Batman aí, com mais funcionalidades, né? E assim, para a gente fechar, Oliana, eu queria que você, assim, na sua visão, né? Qual é o maior desafio, tá? E a maior oportunidade para as mulheres que querem ocupar espaço de protagonismo em ambientes ágeis, ambientes de inovação? Olha, esse já dá um tema de um podcast, né? O desafio eu vejo os dois lados de desafio, tanto com ela mesmo, eu trabalho muito com mulheres que se auto-sabotam, que têm essa dificuldade, e principalmente unir todos os pontos, carreira, maternidade, casa, enfim. Quando eu fui para fazer, né, o Agile Uma, trazendo essa parte da minha dor, foi muito a partir da maternidade. Então, eu vejo muitas mulheres que se sentem culpadas, ou que desistem da carreira, ou que não conseguem conciliar. E também empresas onde a mulher passa por demissões após um período de maternidade. A gente tem uma lacuna organizacional ainda muito grande, porque se você pegar em cargos de liderança, apenas 37%, eu até tenho que pegar a pesquisa mais recente que eu peguei ano passado, mas apenas 37% das mulheres ocupam cargos de liderança, diretorias, e CEO, então, é menor ainda. E se você pegar um recorte de mulheres negras, cai para menos de 10%. E isso tem duas vertentes. Você tem uma vertente organizacional, que as pessoas ainda têm um preconceito muito grande, ainda não conseguem lidar, ainda cultural, exatamente. E você tem essa cultura enraizada dentro das mulheres. Então, na mentoria que eu faço, né, eu e a Gisele Batista, a gente traz a gente tira essas camadas para a mulher entender assim, o que ela gosta. Então, ela ter a autoridade dela, ela entender qual é o propósito dela, entender o que ela gosta.
Isso são os maiores desafios. E aí você ir para o mercado. Então, fazer a estratégia, a gente faz planejamento estratégico, trabalha essas camadas todas para ela poder se autodescobrir e ainda fazer esse planejamento estratégico para cumprir um objetivo com clareza. E a maior oportunidade foi, como eu falei ali no início, é toda a parte da liderança do futuro, o que está sendo hoje chamado. Então, como que a gente pode instruir nossas equipes a partir de conceitos que a gente já tem? Então, eu falo que mulheres são líder nata, assim, porque desde criança você, pelo menos na nossa geração, né? Acho que agora a geração da minha filha já vai ser diferente, mas você foi criado para tomar conta da casa, para ter filhos e tudo mais. E aí você faz gerenciamento de risco, você faz controle financeiro, você faz... você tem gestão de conflito quando você tem mais de 2 filhos, que você precisa ali, né, fazer ficar bem para todo mundo. Então, quer dizer, olha quantas qualidades as mulheres não percebem que elas têm e são apagadas dentro do mercado de trabalho. As mulheres, às vezes, elas precisam fazer 2 vezes mais para poder conseguir chegar num cargo elevado. Tanto que você tem N mulheres que fizeram N invenções, como, por exemplo, o Wi-Fi, que foi descoberto por uma mulher, mas não se fala. Mas o Alan Turing, por exemplo, todo mundo conhece ele. Então, quer dizer, o quanto que a gente consegue lutar para a gente poder sobressair. Falando de liderança, as mulheres podem ocupar esse espaço. Então, hoje, quando eu vejo o Agile Woman, que eu vou fazer o Summit agora em março, é para a gente preparar as mulheres para essa carreira. Então, e dentro da tecnologia, tem muito espaço, a tecnologia já abriu muito também para as mulheres também. Então, já um recado aqui que eu deixo é: mulheres, acreditem no seu potencial e usem o que a gente tem de melhor, que são as nossas competências socioemocionais, que isso são as exigências do século XXI, inclusive já descrito lá pelo Fórum Econômico Mundial. Então, deixe sobressair, de fato, a sua facilidade na hora que a gente fala em afeto, em cuidado, em ouvir, em sentimento, porque a gente consegue lidar, vamos dizer, um pouco melhor com isso. Algumas mulheres também, eu não posso generalizar, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Mas se você pegar num todo, a gente consegue trazer essas mulheres para pensar e trabalhar nesse futuro aí que é tão incerto, complexo, ambíguo e tudo, né? Ainda mais com a IA chegando aí. Isso aí, Liana, maravilhoso bate-papo, iniciativa sensacional de vocês. Queria deixar aberto aqui para você passar para o pessoal como que encontra você, e para você também despedir dessa turma que está com a gente, das pessoas que vão assistir as gravações. Quero agradecer muito você, agradecer o Eduardo, a Bruna, esse pessoal tudo do IMA, que são, assim, estão no meu coração. Estaremos juntos lá em São Paulo também, para mais um evento. Para me achar, né? Pode procurar o Universo Ágil Hub, pode me procurar no LinkedIn também. Eu respondo as pessoas no LinkedIn, então posto bastante artigo, inclusive, sobre neuroagilidade, para quem quiser conhecer mais. Quem quiser ver meu e-book também, só procurar lá no LinkedIn. E, num todo, o Universo Ágil tem diversas linhas editoriais, o Agile Woman é uma delas. E, para quem quiser conhecer, www.universoagilhub.com/links, que aí tem todas as linhas editoriais lá, inclusive o Agile Woman. E para a mulherada, dia 28 de março, eu vou lançar nas redes hoje, entre hoje e amanhã, o nosso Summit lá, que vamos falar sobre IA. Vamos falar sobre IA, sobre carreira, sobre ESG e sobre neuroagilidade, dia 28 de março. Maravilha, Liana. Em nome da BEINFO, novamente, do Instituto Information Management, deixo aqui a gratidão. E com certeza nos encontraremos em maio, lá em São Paulo, hein? Com certeza. Maravilha. Bom final de semana, Liana. Boa sexta e bom final de semana. E mais uma vez, obrigada e um beijo na nossa audiência. Simbora. Tchauzinho. Fantástico, gente.
grandes bate-papos aqui hoje. Lembrando que esse programa, ele é toda sexta-feira às 11 horas, tá? Então já coloca na agenda. E assim, como eu falei, agora no final, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o evento que vai acontecer em maio, tá? Que é o Digital Tech Show, a feira, e ao redor dela, diversos eventos em paralelos, tá? E, Wagner, como assim? Vários eventos em paralelos. Isso aí, vocês vão entender, tá? Deixa eu abrir aqui a tela, que vai ficar mais claro para vocês. No final, tá? Não saia, porque no final eu vou botar o link para você emitir o certificado de participação, tá bom? Quem está nas redes sociais, estou vendo que tem várias pessoas aqui no YouTube, no LinkedIn. Se você não está na rede social e quiser o certificado desse encontro e de todos os próximos, acessa pela Digital Edu. Entra em digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito ali e acessa a live de hoje dentro de Digital Edu ao vivo, ok? No final aqui eu vou colocar o link para vocês. Dá tempo ainda, quem está na rede social, de vir para cá. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês poderem entender um pouquinho do que é, né? Vou abrir aqui, botar uma tela em branco e vou digitar, ó, iimainfo.com.br. Simples, direto. Vou até colocar aqui embaixo para ficar grandão. Ó. Botar um banner aqui, ó. Só um minutinho. iimainfo. Aí, ó. Embaixo está aparecendo, ó, iimainfo.com.br. Vamos lá. Aqui, ao entrar, você vai ter aqui o nome da feira, né? Digital Tech Show. E você vai clicar aqui em feira, ok? Para você conhecer um pouquinho da feira. E eu vou mostrar. Quero visitar a feira. Você pode clicar aqui, ó, e fazer a sua inscrição gratuita. Não paga nada. A feira é 0800. É para você conhecer solução, para você bater papo com soluções, com tecnologias, com consultorias, tá? Que vão estar no local, ok? Você pode também expor, basta clicar aqui, você vai preencher um formulário e vai ser contactada por uma equipe maravilhosa, como a Liana falou, tá? Pode ser que seja a Gisele, a Luciana, pode ser a Bruna, são pessoas fantásticas ali que têm um super atendimento e ela vai explicar para você como você pode expor lá na feira, ok? Mas vamos partir agora. Aqui, ó, dentro da feira existem estes eventos que acontecem de forma paralela ao redor da feira. Tem o RPA e AI Tech, AI Innovation, Mulheres na TI, No Code, Low Code, AI, IM, Cyber Security, o ConaGP, que inclusive eu estarei lá gerenciando o evento que acontece desde 2018, e o Arena Showcase, tá? Mas como assim acontece em paralelo, Wagner? É o seguinte, vamos lá, vou pegar aqui para vocês o mapa, para vocês entenderem. Deixa eu abrir o mapa aqui. Deixa eu abrir o mapa direto aqui, que vai ficar melhor para vocês verem. Vai ficar muito melhor. Tá aí, ó, botando na tela para vocês devem estar vendo aí. Tá? Então, esse é o mapa do evento. Olha só o tamanhozinho dele. É o andar inteiro, o quinto andar inteiro do Frei Caneca ali. Então, nós temos aqui, ó, essa parte colorida é a parte da feira. Deixa eu só fechar a porta aqui, por favor. Agora estão fazendo algum barulheiro aqui fora. Vamos lá. Então, nós temos aqui colorido é a feira. Então, são vários estandes, empresas de tecnologia, né, de RPA, de inteligência artificial e outras soluções, cybersecurity, tá? E ao redor, você vai ver que tem vários ambientes, ó. Nós temos o auditório 1, o auditório 2, o auditório 3, o 4, 5 e o 6, tá bom? No 4, ele é um auditório gratuito, não paga. Então, se você se inscrever na feira, você vai ter acesso ao auditório 4, que na realidade são palestras mudas. Você vai chegar ali, vai colocar um fonezinho e vai ouvir
o que o palestrante está falando naquele local. E o Arena Showcase é o local onde os expositores trazem suas soluções, explicam melhor, né, sobre o que ele está levando para o evento, traz alguns conteúdos bem interessantes, ok? Então, se você estiver fazendo inscrição para a feira, você tem acesso ao Arena Showcase, ok? Os demais, eles são congressos, eventos que acontecem em paralelo. Então, nós teremos aqui, por exemplo, no dia 5 e 6, tá? No auditório 1, é o RPA e a ITEC, tá bom? No auditório 2, no dia 5, acontece o AI Innovation, e no dia 6, o AI e IM Fórum, ok? No auditório 5, no dia 5 tem Mulheres na TI, no dia 6 tem o Cyber Security. No auditório 6, no dia 5, tem o Low Code, No Code, e no dia 6 estarei lá, junto com um time maravilhoso, rodando o primeiro dia do Kona GP, tá? Então, é bem interessante isso aí, tá? Então, são vários, você pode escolher o tema que você quiser. E tem a opção também de você adquirir a credencial full, né? Chama, como é que eu esqueci o nome dela. Full, tá? É a credencial full, que aí dá acesso a todas. Você pode assistir uma palestra no dia 5 nesse auditório, depois vir para o outro, a palestra 3 em outro auditório, você tem acesso a tudo, 100% dos eventos, tá bom? Então, esse é o grande evento. Então, Wagner, como é que eu fico sabendo qual evento, como é que são os eventos? É simples. Aqui tem a feira, então, para você se inscrever, basta clicar aqui. E aqui são os eventos, olha, clicando aqui, você vai ter São Paulo, ok? Tem todos esses eventos aqui que você pode fazer inscrição. Então, tem o AI Brasil Fórum, vai clicar aqui, vai abrir a página dele, que vai ser no dia 6 de maio, e você vai clicar aqui em comprar ticket, ou patrocinar, ou ver a agenda. A mesma coisa para os demais eventos, tá? Inclusive, o evento vai ter São Paulo, mas nós teremos também o evento em Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro, que já estão confirmados. Esses são os confirmados do ano, ok? Maravilha. Então, você vai entrar aqui, vai escolher o evento, vai vir aqui São Paulo. Quem for da área de gestão tem o Kona GP, por exemplo, que é o Congresso de Gestão de Agilidade IGP, né? Agilidade e Gestão de Projetos, tá? Temos aqui o evento AIIM, temos o evento de São Paulo Cyber Security, então você vai clicar aqui em Cyber Security, vai abrir o site, vai ser no dia 6 do Cyber Security, você pode comprar o ticket do Cyber Security, tá bom? Se você comprar o ticket, não precisa fazer o cadastro na feira não, tá? Mas não é obrigatório. Se você comprar algum dos tickets, você já tem o cadastro na feira, basta você entrar, tá? Então, fica essa dica. Então, se fez sentido para vocês, acesse esse site que eu mostrei agora aí, ó, que está na tela para vocês, iimainfo.com.br, ok? E dali vocês vão poder conhecer, saber mais, mandar para sua empresa. Tem pacotes empresariais, então se a sua empresa quiser levar vários profissionais, tem pacotes para empresas, tá bom? Fica essa dica aí para todos vocês. E aí, ó, como combinado, vou colocar no chat agora. Quem está na rede social, dá tempo de vir para cá. digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito, se loga, depois clique em Digital Edu ao vivo, que são as lives diárias, tá bom? E ali agora eu vou colocar o link que vale por 5 minutos a partir de agora. 5 minutinhos para você emitir o seu certificado de participação deste encontro. Então, deixa eu pegar ele aqui, certificados, compartilhando o link, copiar o link, em 3, 2, 1, já está no chat aqui para vocês. Então, quem está na rede social, tem 5 minutinhos para vir aqui na Digital Edu e clicar no link
para emitir o certificado de participação, tá? Que inclusive tem uma validação ali, as empresas podem validar se é verdadeiro, se não é, né? Combinado, gente? Então fica a dica para vocês, ó. Semana que vem, às 11 horas da manhã, teremos mais Momento Imã para vocês. Um abraço a todos, um excelente final de semana, sucesso e até a próxima.